Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, vamos de bate-papo com o atleta. Olha, faz tempo que a gente não entrevista atleta, hein? Nosso papo de hoje é com uma atleta que integra o time Henrique Avancini Racing. Ela tem apenas 19 anos e vem lá do sul do país, de Curitiba. Ano passado, ela foi campeã do ranking da Copa Internacional na Sub-23 e com certeza isso só está começando. Ouviremos muito sobre ela ainda. Seja muito bem-vinda, Luísa Souza. Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E junto comigo aqui, Danilo, não é o Gustavo de novo. O Gustavo ele está um pouco afastado, mas já já ele volta, ele está no processo de defender o doutorado dele. Então, mandem boas energias para ele aí, ele precisa de sorte. Então, junto comigo está o Thales Totino. Fala comigo, pessoal. E Ana Luísa. Pois é, pessoal, o menino da GoPro aí, o Gustavo, tá nos finalmente do doutorado, ele tá de volta. Então é isso, vamos lá trocar uma ideia com a Luísa, que vai ser bem legal. Bom, Luísa, para a gente iniciar esse papo, a gente aqui no podcast sempre tenta trazer um pouco da essência da pessoa que realmente está antes do atleta, né? Então, ideia da Ana, sem dizer o que a Luísa faz, quem que é a Luísa? Olha, complicada essa pergunta aí. Bom, meu nome é Luísa Souza, né? Eu tenho 19 anos, eu sou natural de Curitiba, Paraná. E, olha, sem dizer o que eu faço, é difícil falar quem eu sou. Mas, enfim, eu vou trazer alguns traços da minha personalidade para que vocês conheçam um pouco mais sobre mim. Então, eu sou uma pessoa bastante dedicada, não é à toa que eu estou no esporte, né? Outros traços meus, assim, são a parte de eu ser muito detalhista, então isso é bem nítido. Para quase tudo que eu faço, eu gosto sempre de tudo detalhista, gosto muito de aprender sobre vários conteúdos, sou uma pessoa que adora conversar, então eu sou uma curitibana meio de contramão, né? Porque eu sei que a fama da curitibana não é muito boa. Mas eu garanto pra vocês que eu sou uma curitibana bem sorridente e simpática, por incrível que pareça. Ó, pro pessoal aí que é de Minas, onde você vai na padaria, você dá uns 10 bom dia, você vem para São Paulo já é esquisito. Para Curitiba, então. Mas vou falar que você deve estar na melhor cidade do país. É impressionante. Toda vez que eu vou para Curitiba, você pergunta pro Uber, como é que é morar aqui? Ninguém fala mal da cidade. Deve realmente, eu gosto bastante de ir por aí, a cidade é incrível. Tem bastante trilho por aí, do mountain bike, como é que é para você treinar? Olha, na verdade, não tem muita trilha aqui na região que eu fico, sabe? Curitiba é uma região, assim, com bastante área urbana, né? Então, para você encontrar trilhas, você precisa ir um pouco mais distante, fica ali próximo da Serra de São Luís do Purunã, esses lados, assim. Então, para você realmente encontrar uma trilha, você vai ter que pedalar um pouquinho de asfalto. Pois é, então, eu fui em Curitiba só uma vez, então não tenho muito o que falar, mas esse povo de São Paulo eu tô caracterizando como pessoal bravo. O povo de São Paulo é tudo bravo, tudo mal-humorado. Depois eu vou. Mas tem São Paulo, assim, capital, né? Que o negócio, o ritmo é bravo. Mas engraçado, assim, que o pessoal de Curitiba, que eu observo, assim, é um povo muito focado, né? Disciplinado. Não sei se tem isso mesmo, mas dos atletas que eu conheço, das pessoas que eu conheço, tem muito isso, do foco, da disciplina. Eu concordo com você. O pessoal aqui, eles são bem centrados, né? Não é, são tão centrados assim que você encontra eles no dia a dia, eles não te dão nem bom dia. Não é por falta de educação, é porque eles estão centrados. Aí não, ué. Reza o ditado aqui em Minas que se você encarar um mineiro durante alguns segundos, ele vai te cumprimentar, né? E isso é verdade. A galera no pedal, para a gente entender um pouquinho e começar a falar um pouco, né? A Luísa pedala, né, gente? Ela está no podcast, né? À toa. Então, no pedal, você acha que quando você está pedalando, a galera cumprimenta, tem apoio? Como é que foi essa transição aí de pedalar e como é que foi o início aí no mountain bike?
Aqui, na minha região, tem os que cumprimenta e tem os que não cumprimenta. Eu sou da linha dos que cumprimenta, não posso ver um ciclista aí que eu já tô sorrindo, né? Porque pra mim é sempre muito, muito legal encontrar outra pessoa pedalando. E principalmente eu que sempre pedalo sozinha. Então, dependendo se a pessoa estiver indo no mesmo sentido que eu já começo a puxar papo. Eu sou daquelas. Pior que na minha cidade, a galera do mountain bike, todo mundo cumprimenta. Speedeiro não balança a cabeça. Passa muito rápido. Levanta a mão e não tem. Acho que ele não sabe andar de bicicleta e não consegue tirar a mão do guidão. Essa é a minha conclusão. Não. Eu cumprimento até 4 pistas de distância aqui em BH. Bom, o cara tá passando longe. Vamos pro que importa. Luísa, e como é que foi o começo seu no mountain bike? Como é que você caiu no ciclismo? Família de ciclista? Explica pra gente um pouco. Bom, então, eu era atleta de corrida de rua. E em 2016 eu queria encontrar algum lazer em família. Aí eu tentei levar a minha família para ir para as corridas de rua. Só que assim, foi um verdadeiro dilema, né? Porque um voltou com dor no joelho, outro voltou com dor no quadril. Eu falei, vixe, corrida não vai dar certo. Aí eu peguei e comecei a procurar outro esporte para que desse para fazer em família. E nisso eu acabei inscrevendo a família inteira em uma corrida que tinha aqui de mountain bike, que é o campeonato metropolitano daqui da região. E assim eu levei eles pra correr, né? Todo mundo gostou demais. No outro final de semana já estava todo mundo com as suas bikes novas. E nisso a gente começou a todo final de semana ir correndo as corridas regionais, assim, são corridas promocionais, né? Com o intuito de um lazer em família. Até que as coisas foram se encaminhando para mim, em específico, mais pro lado profissional. Isso foi com quantos anos que você começou? Eu tinha 13. Tinha 13. 13 anos. É muito nova pra ela falar que ela era da corrida de rua, né? Porque corrida de rua parece esporte velho, não, sério, é preconceito. Cara, que legal. E daí, em que momento você começou a competir, viu que você ia bem, que você começou a ir para as grandes provas? Como é que foi isso? Tipo, cair numa Copa Nacional da vida? Então foi assim, em 2017, a seleção daqui de Curitiba, a seleção de ciclismo, ela abriu uma convocação para que fossem representar a cidade nos Jogos da Juventude, que é um jogos bem importante daqui do Paraná. E ali eu peguei, me inscrevi, né? E nisso eu pude sim se ter o meu contato, primeiramente sim com a parte mais profissional, vamos dizer. Não era mais tão promocional as corridas, né? E nisso a treinadora da seleção acabou me chamando para integrar mesmo a seleção. Então, durante 2018 eu corri pela seleção de Curitiba. E ali eu comecei a me destacar nas provas, então eu liderei todos os campeonatos regionais daqui do mountain bike, mas também estava focado em speed, tanto que eu fui para o meu primeiro brasileiro de speed, que foi a minha segunda prova de speed, e eu saí como vice-campeã brasileira. Então ali a treinadora ela se empolgou e começou a me treinar, né? Porém era sempre voltado para a modalidade da estrada, né? E a minha paixão sempre foi mountain bike. E aos poucos eu fui caindo de paraquedas no XCO, modalidade que até hoje me desafia muito, por isso que eu gosto tanto. E nisso final de 2019, eu voltei novamente para os Jogos da Juventude e ali eu fui campeã da prova de XCO. Então ali ficou bem nítido que eu tinha um destaque melhor no XCO. E ali eu comecei a ir para as provas válidas para ranking nacional e fui caindo nesse mundo e sendo direcionada à parte profissional do esporte. Foi muito bacana. Mas me chamou a atenção um pouquinho do projeto da cidade. Entra um pouquinho em detalhes, como é que funcionou isso, apesar de, entrei. Quando você entrou, aconteceu o quê? Isso é bom para pessoas que escutam a gente, que têm vontade de desenvolver um projeto na cidade, poder falar, isso aqui dá para a gente alcançar, dá para a gente chegar. Então, você entrou nesse projeto, eles ofereciam o quê? Transporte, hospedagem, alimentação, ou dava dinheiro para vocês e vocês iam competir? Como é que era isso?
Então, nesse primeiro momento, quando eu entrei, os jogos aqui do Paraná, você não paga, né? Porque é o próprio estado que paga. Então, o próprio estado fornece transporte, as acomodações que ficam em escolas. Então, nesse primeiro momento, eu não precisei pagar nada. Em seguida, assim que você participa desses jogos, você consegue ter a bolsa da cidade. Então, essa bolsa, ela te dá uma ajuda de custos mensais. E é bem bacana, assim. Só que vai começando por níveis, sabe? Você já não começa ganhando a bolsa máxima. Você começa ganhando uma quantia baixa, aí conforme você vai mostrando resultado, vai aumentando o valor da sua bolsa. Então, no começo, o que a seleção de Curitiba fornecia para mim era o transporte para as viagens, né? Eu ia com a treinadora, com as outras pessoas da seleção. E era uma experiência única, né? E você sempre achou que fosse se profissionalizar? Teve um momento que a coisa virou e você falou assim, nossa, eu posso ser profissional? Como foi isso? Então, assim, eu acho que tudo começa na minha primeira prova. Eu estava na categoria Light, que seria o percurso iniciante, né? E quando eu estava perto da chegada, começou a passar os prós, que são do percurso longo. E, nossa, eu vou dizer pra você, foi meio que amor à primeira vista, sabe? Quando eu vi eles me passando, eles estavam fazendo 60 km e eu estava fazendo 15. Eles me alcançaram. Mas ali, sabe, nossa, me abriu assim uma outra visão do esporte. E nisso, desde a minha primeira prova, eu sempre tive o sonho de correr na pro. Eu queria estar ali junto com a elite, mas eu não tinha ainda essa visão de ser uma profissional, porque era uma realidade muito distante para mim, sabe? Aqui no Paraná, é bem difícil você encontrar uma atleta do mountain bike em si. A gente tem bastantes da estrada, da pista, mas do mountain bike em si, eu não conheço quase nenhum. E como é que as portas foram se abrindo para você? Assim, como foi que foi trilhando o caminho para nascer uma atleta de mountain bike XCO em Curitiba? Então, acho que foi uma trajetória muito longa e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Eu olho para trás e eu tenho orgulho de toda a minha trajetória, sabe? Então, eu comecei ali quebrando a cabeça. E isso eu acho que é muito importante já falar para as próximas gerações que estão vindo, né? Porque às vezes eles já desistem no primeiro obstáculo, achando que quem tá hoje profissional nunca passou por nenhuma dificuldade. E é totalmente o contrário, né? Todos os atletas dentro do esporte têm alguma dificuldade. E então eu comecei a focar em provas do ranking nacional, porque eu sabia que se eu quisesse estar dentro de uma equipe, seria lá que eles iriam me ver. E dito e feito, eles me conheceram através das provas lá fora, né? E foi muito bacana. Então eu comecei a correr as Taças Brasil, que tinha aqui em Curitiba. Ano passado eu estreiei na Taça Brasil em Goiânia e fui para a Copa Internacional. Só que eu comecei a ter acesso a essas corridas de nível nacional em 2020 e logo em seguida teve a pandemia. Então foi muito complicado, né? Porque no meu primeiro momento que eu pude ter acesso a essas provas, elas pararam de ter. E então elas só retornaram no começo de 2021, pro meio ali do semestre de 2021, né? Então esse período sem provas ali eu comecei a focar e trabalhar a parte técnica, porque eu sabia que as pistas lá fora, né, seriam mais difíceis, mais técnicas, e era um ponto que eu precisava trabalhar para que eu pudesse correr lá. Um ponto também que é muito importante quando a gente fala dessa questão da carreira do atleta, do desenvolvimento, é a questão entre pedalar e estudar, pedalar e ter uma outra carreira, assim. Você está com 19 anos, né? Que é um momento, assim, meio chave, que a gente fala, e agora? O quanto de energia eu vou, né, dedicar aos estudos? Conta como foi isso para você, o que você está fazendo hoje. Bom, quando eu estava nesse momento de decisão, né, quando eu comecei a ter o acesso às Copas Internacionais, eu ainda estava cursando o ensino médio. E nesse ensino médio eu fazia o técnico integrado, né? Então eu tenho uma formação técnica em prótese dentária, ou seja, eu já saí do ensino médio com uma profissão.
atuei por um tempo na área, mas hoje eu me dedico ao esporte. E recentemente pude concluir o meu ensino médio devido aos atrasos causados pela pandemia, né? Então eu dei início à minha faculdade de marketing, hoje eu tenho cursado marketing, e também o meu curso de inglês que eu comecei a fazer, porque sem dúvidas, se Deus quiser, eu vou precisar muito, né? O inglês não tem como escapar, né? O atleta, se bobear, você vai passar mais tempo fora de casa do que na sua casa e metade desse tempo, às vezes na Europa, enfim, viajando de avião para avião, então, Até realmente. arrepiei. Incrível. Uma coisa que destacou bastante pra a gente decidiu te convidar, tal, eu fui pesquisar mais sobre você, né? E parece que você tem um gosto aí por mecânica, de bicicleta, tem uma foto sua até com um uniforme de mecânica, assim. Conta pra gente um pouco se realmente tem esse gosto e da onde que surgiu, como que é isso, porque é diferente, né? Sem fazer um pré-julgamento é bem legal. Então, esse meu gosto de mecânica, pela mecânica, né, ele surgiu com a minha necessidade. Então, quando eu comecei a ir para essas provas válidas para ranking nacional, a maioria fica tudo aí para Minas Gerais, né? Então, era longe e eu não quase nunca conseguia levar algum responsável junto comigo, algum mecânico. Eu não tinha condições, né, de levar eles até essa prova junto comigo. Então eu precisei começar a me virar. Tipo, se no meio de uma viagem estragasse o câmbio da bike, alguma coisa assim. Ou até mesmo nos meus próprios treinos, né? Como eu falei ali, 95% dos meus treinos eu faço sozinha. Então, se vier a ter algum problema mecânico durante o meu treino, eu sei como resolver. Então, essa autonomia, eu gosto demais disso, sabe? E tanto que eu bato tanto nessa tecla das mulheres aprenderem mecânica, porque olha, é libertador, é muito bom. Muito legal, muito legal. E um ponto que você falou várias vezes é que você sempre treina sozinha, tal. E a Ana pode até completar, caso eu esteja falando besteira, mas é complexo, principalmente para mulheres, né, tal. Você treina mais na estrada de terra? Como é que é isso para você? É tranquilo? Então, na verdade, não posso dizer que é tranquilo. Eu acho que Curitiba em si é um lugar meio perigoso para você se treinar sozinha, ainda mais sendo mulher, né? Mas eu tenho feito grande parte dos meus treinos em estradas rurais que ficam próximos à minha casa. E eu sempre tenho medo, né? Mas enfim, eu tenho os meus objetivos e eu preciso treinar para isso. Então, eu não tenho o que fazer, eu faço uma oração e vou treinar, né? Buscar o meu melhor e é isso. Mas eu sempre consigo mesclar, né, entre treinar na estrada e treinar em estrada rurais, né? Além da oração, tem mais alguma outra coisa que utiliza? Uma mensagem no WhatsApp lá com a localização, algumas questões assim para a família, como é que é? Sim, sim, eu sempre deixo avisado para onde que eu estou indo, quanto tempo que eu vou demorar para voltar, e se passar desse tempo, eles já começam a me ligar para saber onde é que eu tô, também deixo a minha localização ali. Então, eles sempre estão me rastreando, de algum jeito eles estão me rastreando. É legal isso que o Thales trouxe, e eu perguntei isso também, porque tem bastante, boa parte dos nossos ouvintes são mulheres que pedalam, e é legal ouvir a experiência de uma mulher que sai pedalar bastante sozinha, né? Acho que quais são as estratégias que usa, acho que é legal, engrandecedor. Você ia falar, Thales? Eu ia falar, sim, com certeza isso é fenomenal e importantíssimo, sabe? Mas não só para as mulheres, também é muito importante, né, para vocês mesmos se sentirem seguros, mas eu vivo isso também, né? Também moro na cidade grande, aqui em Belo Horizonte, e eu compartilho com minha família. O iPhone, felizmente, ela tem uma facilidade disso. Acredito que os celulares Android também têm facilidade para compartilhar nativamente isso. Então, por exemplo, se minha namorada, se minha mãe, minhas irmãs quiserem saber onde que eu estou, eles clicam no aplicativo e sabem onde que eu estou. Acho que isso é uma coisa que a gente
como ciclistas e tudo mais, podemos utilizar essas ferramentas, né? Outros aplicativos que tem isso também. O aplicativo do iPhone, ele chama Buscar, então, o próprio aplicativo do iPhone, no Android eu não sei 100%, mas, por exemplo, o Strava tem isso, o Garmin tem isso, acredito que esses outros programas de GPS também possam ter essas alternativas de compartilhamento. E com o 3G aumentando, acho que vai dar certo. Dá para mandar até localização em tempo real pelo WhatsApp, né? Acho que aí fácil para todo mundo. E isso é importante pro Thales mesmo, porque ele sai treinar 8 horas por dia, aí a namorada dele olha lá e ele tá a 100 km de casa. Bom, Pode ser Luísa, o quê? semana passada eu acredito que você viveu algo bem legal, que provavelmente marcante na sua vida, né? Para os ouvintes que estão escutando a gente, vai ser 2 semanas atrás, rolou a Copa do Mundo em Petrópolis, né? Aproveitando para fazer o jabá, a gente fez o comentário das 2 provas, das 4 provas, no caso, né? O XCC, o XCO masculino e feminino. Tá disponível no Spotify e no YouTube, no Bem Amigos. E foi uma etapa da Copa do Mundo, então no Brasil, em Petrópolis, na pista, enfim, que o Henrique Avancini trabalhou por muito tempo ali. E acho que ninguém melhor do que a Luísa para contar um pouco dessa experiência. Então, galera, eu acho que, sem dúvidas, eu vivenciei um grande marco na história do mountain bike brasileiro, né? Foi a Copa do Mundo aqui no Brasil e na terra do Avancini. Então, poxa, que momento, né? A gente viu uma das quebras de recordes, né? Então, teve ali o Nino com suas 33 vitórias em Copa do Mundo. Isso foi um marco também, um marco histórico. E eu acho que tudo essa oportunidade de você poder vivenciar a rotina dos atletas, você vê de perto os atletas que você acompanha pela internet, foi algo único, né? Então eu sempre estava sempre aberta ali a tentar aprender ao máximo com toda aquela situação. E foi muito bacana, muito incrível. Pois é, eu até tô, por coincidência, né? Tô aqui com um pouquinho quando talvez você começou a pedalar, tô com a blusa onde que eu fui voluntário, né? No Rio 2016. E realmente estar ali perto faz muita diferença, porque quando você falou, eu arrepiei, eu não tive a oportunidade de estar lá em Petrópolis, mas eu acredito que, cara, deve ter sido sensacional e, além disso, né, os atletas sentiram uma energia sensacional também. Acho que esse foi o principal legado, aquilo que o Avancini fez, aquilo que as pessoas sentiram, aquilo que o mundo sentiu pelo mountain bike no Brasil. Acho que isso abriu muito as portas, não só para o Brasil, mas como a América Latina. A forma como a gente encara o esporte é muito legal, não só no ciclismo, mas em vários outros esportes. O povo latino ele tem esse calor, né, muito grande. Mas, além disso, como é que você falou que é uma pessoa muito interessada, como que você demonstrou interesse, né, nesses outros aspectos de estar ali perto? Porque eu sei que é diferente. Eu lembro de muito claro o técnico da seleção dos Estados Unidos, não lembro se a Kate ainda fazia parte da seleção em 2016, mas eu lembro do técnico da seleção dos Estados Unidos, o coordenador, ajudando as atletas, literalmente no Rock Garden, muito próximo, quase carregando elas para ensinar a melhor linha ali. E como que você viu isso de perto? Como é que foi? Bom, então, assim, eu aprendi bastante com o pessoal próximo a mim, que é o pessoal da equipe Cauã Henrique Avancini. Eu pude ter a oportunidade de acompanhar os bastidores da largada da elite feminina no XCO. Então, o Rui, ele estava do meu lado e ele foi me passando todas as instruções. Eu acho que isso foi, assim, sensacional, porque ele foi me passando detalhes que, às vezes, eu como atleta profissional, porém iniciante nesse profissional, né, eu não tinha percebido. Então, ali ele pegou e foi me mostrando detalhes que antes passavam despercebidos.
e eu gostei bastante. Então, eu vi os técnicos das outras seleções ensinando elas como é que saltava, como é que passava. Eu parei para ver elas passando nos obstáculos. Foi algo assim surreal. Sem contar, né, da cereja do bolo, né, que foi a torcida que a gente teve, né? Poxa, era lindo de ver. Eu, como brasileira correndo, foi surreal. O pessoal via uma brasileira, gente, parecia que alguém tinha acabado de ganhar na Mega Sena. Era surreal. Era muito bacana. Conta um pouquinho, você falou assim que aprendeu muito com o Rui. Me fala uma coisa que o Rui disse assim que te impactou muito. Eu acho que é legal a gente trazer isso de uns bastidores para a gente entender como que é esse gerenciamento, né? Então, a gente conversou bastante sobre a parte do nervosismo na hora que os atletas entram nos boxes. Os boxes, eles são pequenos gradis, assim, que é onde os atletas ficam se aquecendo ao lado da largada. Então, ali é separado por numeral e tal, e tem os 8 primeiros, que são os primeiros da largada, né? Então, eles ficam num box totalmente exclusivo para eles. E neste momento dos box, rola muito daquilo do esporte, sabe? Que é algumas alfinetadas para tentar abalar o psicológico e, enfim, aquele nervosismo e tensão pré-prova, né? Então ali ele pegou e foi me passando algumas dicas para tentar se controlar, para tentar chegar ali naquele momento, se imaginar chegando naquele momento, né? E conseguir manter a calma, né? Foi muito bacana. Aproveitando que você está falando do Rui, enfim, agora você entrou na equipe do Henrique Avancini Racing no começo do ano, né? Mas nesse tempo que você teve aí, 4 meses, não sei se foi no final do outro ano, mas esses meses, como é que é o seu contato com eles? Você sente que isso realmente faz diferença? O seu contato com o Henrique? Conta pra gente um pouco como que é a oportunidade de estar dentro da equipe, tenta passar um pouco pra gente. Eu acho que é uma oportunidade única, você poder ter contato com um campeão mundial, é algo assim surreal. Porque o Henrique, ele, para mim, ele é um exemplo de atleta, não só nas pistas, mas também fora delas. A pessoa, a conduta, o caráter que ele tem fora das pistas é algo assim impressionante. A forma como ele lida, com uma leveza, com alegria. Ele ama o que ele faz. Então, ele é uma inspiração. E você poder conviver, você poder trocar uma ideia com alguém que te inspira tanto, é algo sensacional, né? E o Rui é o nosso eterno general, né? Ele que bota a ordem no negócio. Mas ele é incrível, o Rui, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele tem uma vivência enorme dentro do esporte, né? Ele foi atleta e ele acompanhou o Henrique durante toda a trajetória da carreira dele. Então, se imagina quanto de experiência ele já tem, né? E ele tá sempre aberto a conversar, ele é risonho, ele é super engraçado. E ao mesmo tempo ele sempre consegue botar ordem, isso que é mais engraçado. Ele sempre tem um ambiente familiar dentro da equipe, mas ao mesmo tempo é muito profissional. É um ambiente muito produtivo. Ô, Muito Rui, legal. se você estiver aqui escutando esse episódio, acessa lá o seu direct, que tem uma mensagem do PowerCast lá te convidando para gravar um episódio com a gente. Estamos aguardando você, hein? Bom, olha, a gente conseguiu o filho dele, mas ele tá difícil. A gente chamou ele antes do Henrique ainda, né? Vamos ter que fazer um pedido público, igual a gente fez com o Henrique. Galera, para quem tá no Spotify, na hora que tiver um tempinho, passa no YouTube e põe mais ou menos no meio do episódio e olha a Luísa falando. Dá para ver perfeitamente que ela é apaixonada pelo esporte, pelo processo e que tá muito grata por estar na equipe que ela tá, tal. Os olhos dela brilham. Sem brincadeira, vale a pena vocês entrarem no YouTube e conferir. Depois que você entrou na equipe, Luísa, acredito que você tem acesso a toda a equipe multidisciplinar da equipe, né? E eu acho que isso é um ponto, tipo, um passo à frente, talvez o maior deles, juntando o suporte que vocês têm nas provas, tal, mas também ter uma equipe multidisciplinar por trás, que todos os profissionais estão ligados, conversam entre si para realmente ter um melhor trabalho focado na atleta, no caso em você.
Conta pra gente, depois que você entrou lá, seus treinos mudaram muito, toda a sua rotina em volta dos treinos? Então, quando eu entrei na equipe, mudou bastante, porque a equipe em si, eles têm um método próprio que eles criaram, né? O Henrique e o Hélio, que é o meu treinador. Então, eles criaram um método próprio deles para treinar. E eu gostei bastante, porque ele foge muito, assim, do que eu aprendi antes, sabe? E eu gostei bastante. E isso, assim, é um ponto que eu vou ressaltar. Eu entrei na equipe e eu entrei como se fosse uma folha em branco. Então, tudo o que eles me falam é como se eu estivesse aprendendo algo novo. Então, tudo eu guardo assim com muito carinho, eu presto atenção, eu escuto e eu pergunto. Eu sou aquele tipo de aluno enxerido, sabe? Que gosta de saber o porquê das coisas. Então, isso é muito legal, porque eles vão me explicando. E assim, a nossa equipe multidisciplinar, poxa, ela é super completa, né? A gente tem o nosso nutricionista, Rafael Brasília, a gente tem a nossa psicóloga, Alessandra Dutra, que é do Comitê Olímpico. Então, poxa, né? Olha os profissionais que a gente tem ao nosso redor. E, sem dúvidas, eu sou muito grata por isso, porque eles acrescentam muito a gente. Mas, de novo, eu volto a bater na tecla, né? Não é só no profissional, eles são excelentes pessoas também. Então, eles ensinam muito pra gente de vários aspectos. Muito legal mesmo. E, pô, imagina, a gente já conversou aqui com outros atletas que, enfim, hoje não, nenhum dos dois estão mais na equipe, né? Acabaram tendo outro caminho aí, inclusive por ser uma equipe de base, um pouco é esse o objetivo deles, né? Mas sempre eles trazem essa coisa da experiência do Rui, experiência do Henrique, principalmente a experiência do Henrique em provas, quanto à estratégia. Dá para ver, quando você assiste uma entrevista dele falando de prova, dá para ver realmente que ele tem um olhar dentro da prova ali que, pô, provavelmente só 20 anos de mountain bike dentro das pistas e vivenciando várias ocasiões para chegar a esse ponto. E uma coisa que é muito legal desse ano é que hoje são 2 mulheres na equipe, né? E conta pra gente um pouco como é que é para você estar dentro da equipe com ela também junto. Eu não sei se tem períodos que vocês ficam em Petrópolis e como você vê isso para o mountain bike feminino, porque quanto mais espaço tem no mountain bike profissional, mais cresce, mais meninas se interessam, né? E a tendência é que isso cresça. Então, eu e a Sá, a gente ficou um tempinho em Petrópolis. Então, eu fiquei ali por 2 meses e algumas semanas ela ficou junto comigo. E é muito bacana porque a gente consegue treinar juntas, né? Então, já comecei por uma companhia de treino. E é muito bacana porque eu e ela, a gente é super diferente. Então, eu aprendo com as qualidades dela e ela aprende com as minhas qualidades. E a gente consegue evoluir juntas, né? Isso para mim é sensacional. E eu vejo essa oportunidade de 2 meninas estarem integrando a equipe Caloi como uma porta que a gente está começando a espaçar ela para que melhore as coisas dentro do nosso cenário no mountain bike feminino, sabe? Eu acho que a gente já conseguiu elevar bastante o nosso nível do mountain bike feminino hoje está alto, porém temos muito trabalho pela frente, porque a gente pode ter uma comparação com as profissionais do nível mundial, e ali tem um gap que a gente precisa fechar, e a gente precisa trabalhar muito e precisa estar em união, porque uma só vai ser muito difícil. Então, se a gente se unir, com certeza a gente vai conseguir entrar nessa disputa para ir brigar junto com as melhores do mundo, né? Precisamos de uma representante brasileira lá. Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade a gente precisa que as novas gerações, vocês que estão na sub ainda, os mais novos, sigam esse caminho, tanto no masculino quanto no feminino, de estar de maneira competitiva na frente numa Copa do Mundo, né? E realmente siga esse caminho, porque eu acho que a partir do momento que o Henrique abriu essa porta, as coisas a tendência é que isso aconteça.
Então, até eu sempre brinco, estou bastante ansioso para ver os próximos anos do mountain bike, né? A gente vê coisas que era difícil ver acontecer. Os meninos da Sub-23, da Specialized, fazendo top 20, top 10 em Copa do Mundo, pô, ainda na Sub-23, mas isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Então, realmente, não tenho muito o que falar, a não ser que eu estou ansioso pelos próximos anos do mountain bike. E você falou das atletas de Copa do Mundo e tal. Quem que é sua ídola? Ídola? Eu até procurei se essa palavra existe ídola no esporte. Tipo, pode ser em outro esporte, mas no mountain bike. Então, eu acho bem difícil você listar só uma, né? Eu acho que temos tantas referências boas, tanto a nível mundial quanto a nível Brasil. A nível mundial, tem uma pessoa muito carismática que eu gosto demais, que é a Kate. Então, a atleta é sensacional, super divertida, consegue trazer o humor e essa leveza do esporte, sempre consegue transmitir isso. E aqui do Brasil, acho que temos a Isabela Lacerda, a Letícia Cândido, são pessoas que me inspiram bastante. E agora a nossa nova geração, né? A Ju Gil, é sempre uma honra estar podendo competir com ela. Então, com certeza, tem muitas outras mulheres, né, que me inspiram, mas são essas as principais que eu listei para hoje. Eu também estou ansioso para ver a Kate nas próximas etapas da Copa do Mundo, porque ela teve anos aí não tão bons perto, comparando o que ela estava performando antes, né? E aqui no Brasil ela fez uma prova interessante, né? Largou de lá de trás e tal. Então, acho que também gosto bastante dela e vai ser legal ver ela andar esse ano. Thales, Aninha? Eu queria entender um pouquinho assim qual é a visão que a Luísa tem sobre o cenário do mountain bike feminino, né? Você trouxe essa questão da união, né? Que eu acho que é muito importante. Aí a gente ter, né, um aumento de representatividade na equipe, ela mostra tanto essa questão desse avanço, né, do avanço da representatividade das mulheres, mas também da necessidade, né, que uma mulher ter um apoio, né, de uma outra mulher dentro de uma equipe para dividir, né, as questões que são semelhantes, né, que só as mulheres sabem, que só elas entendem. Então, assim, né, você está numa equipe onde só você é mulher, eu acho que deve ser um pouco mais complicado do que quando você tem uma outra pessoa ali que está vivendo o que você está vivendo, que tem características diferentes e que vai te dar apoio no que for preciso para que cresçam juntas, né? E aí, com relação assim ao cenário do Motai, o que você vislumbra, assim, o que você imagina? Bom, eu vejo um grande gap que a gente precisa fechar, né? Que é essa diferença da brasileira dentro da competição a nível mundial. E eu tô muito confiante que muito em breve a gente vamos ter uma representante mulher lá na ponta do pelotão, e assim, não uma só, mas várias. Então, eu acredito muito nisso, e não é à toa, né? Eu trabalho para isso, e eu acredito que o que a gente tem feito aqui no esporte dentro do Brasil já é algo muito grande. Então, cada vez mais tem mais mulheres competindo, mais meninas começando. E, assim, é muito bacana presenciar tudo isso. Mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente. E precisamos se unir e trabalhar para alcançar o que a gente quer, né? Então, essa é uma questão muito legal, porque a gente conversou com o Maninho no e, né, no episódio que a gente entrevistou a equipe de ciclismo do do Sul, e aí a gente sentiu nele, assim, sabe, uma vontade também muito grande de formar uma atleta campeã, uma mulher, e a mulher não é um encaixe do homem com algumas alterações, né? É um mundo totalmente diferente, são necessidades diferentes, são formas de lidar com o esporte, a forma como o esporte encaixa na vida é diferente, e a gente está aprendendo isso com o barco andando, né? Então, assim, o ciclismo, ele vem
dessa veia masculina. E aí o barco está andando, e aí é no momento que as mulheres foram entrando, elas foram se encaixando ali naquela engrenagem, até o momento que a gente pôde parar e olhar e falar que esse não era o encaixe. Então, vamos olhar para qual é o formato, né, do ciclismo feminino. E aí a gente está vendo isso crescer, a gente está vendo isso despontar, e eu acho que está cada vez mais bonito de se ver, né? As provas femininas, elas não são mais aquelas provas não tem toda a velocidade e toda a expressividade que antes tinha, né? Antes destoava muito as provas femininas e masculinas, e hoje em dia é um prazer ver as duas, a feminina e a masculina, e com suas características totalmente, assim, diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. Então, é isso. Bem legal, que temos aí pela frente. Eu acho que é bacana assistir as provas femininas, porque eu percebo, assim, que a maioria das mulheres sempre tem um pouquinho mais de dificuldade técnica do que os homens, sabe? Então é aquele negócio do medo, né? E é muito bacana o pessoal ver as mulheres saltando, eles ficam super impressionados. É surreal de ver a felicidade que eles ficam de ver uma mulher saltando. Então, eu acho que é muito bacana. E é super. Eu estive na plateia, né, dessa Copa do Mundo, então eu vi todo mundo ali reunido para assistir a prova feminina e a masculina. Eu acho que foi super legal, assim. A gente está sendo muito inclusa no esporte. Isso é muito bacana. E tudo isso é um trabalho que vem sendo feito há anos, né? Então, antes tínhamos poucas representantes, agora já temos mais, estamos vindo com mais, com as novas gerações. E é muito bacana, assim, ver esse desenvolvimento do esporte no lado feminino, né? O ano passado, nas etapas de Copa do Mundo, a gente grava sempre o Bem Amigos, né? De novo, falando dele. E teve várias etapas que a gente, enquanto conversava, falava, pô, mas foi muito mais divertido ver a prova feminina do que a masculina. Realmente são provas diferentes, que acontecem com dinâmicas diferentes, e às vezes as estratégias usadas no feminino são muito interessantes. O jogo muda muito no feminino, tem alguns detalhes bem legais. No feminino tem uma emoção diferente. Eu sempre falei isso quando assistia vôlei, cara. Porque eu ia assistir vôlei, eu ia assistir o jogo masculino, né? Giba e tal. E giba nisso, levantava a bola e acabava. No feminino vôlei, era aquela coisa que levanta, corta, defende, e tem uma emoção diferente, tem uma coisa ali, e isso acontece no mountain bike também. No Bem Amigos, que a gente comentou ano passado, todas as etapas da Copa do Mundo, Mundial, e vai acontecer esse ano de novo. Teve vários comentários disso, como que a estratégia mental no feminino era importante, como que cada detalhezinho ali de um pequeno erro, umas coisinhas que fazem muita diferença era importante. Então, assim, realmente, tem uma coisinha muito, muito ali, legal e detalhista, e que nos homens, às vezes, pela emoção e a velocidade, isso acaba passando despercebido. Não que não tenha, tem também, mas passava despercebido porque realmente é muito mais ação, muito mais combatividade ali na hora H, né? É uma dinâmica diferente, realmente. E tem algo que a Ana falou que, da hora que ela falou, me veio na cabeça. Ela falou assim, porque o ciclismo vem nesse meio crescendo, tipo, mais do lado masculino, tá do lado dos homens. Mas tem uma coisa muito curiosa que eu aprendi na disciplina de História da Educação Física. Acho que foi a única coisa que eu aprendi nessa disciplina. Mas que o ciclismo começou como esporte de mulher. Era esporte de mulher. Homem não praticava ciclismo no começo. Na história do esporte, o ciclismo foi tipo uma alternativa para a mulher praticar algum tipo de esporte, porque realmente a mulher não praticava, não podia, sei lá, jogar futebol, sei lá o que eles faziam na época, eu só aprendia coisa do ciclismo mesmo. Mas veio como uma alternativa para as mulheres praticarem, e daí na história as coisas vão mudando, né? Interessante pensar isso. Luísa, para a gente ir encaminhando para o final, conta um pouco para a gente quais são os seus planos
daqui para frente, as próximas provas, as expectativas? Bom, então a minha próxima prova é agora final do mês, em Ouro Branco. Vai ser a Internacional Estrada Real, uma prova de XCM, né? Maratona. E eu tô super animada para essa prova. Eu acho que é uma das modalidades que eu me encaixo melhor. Independente de eu gostar bastante de XCO, eu ainda sinto um melhor desenvolvimento no XCM. E eu tô bastante animada para essa prova. Depois dela vai ter um tempinho ali de descanso, né? Sem provas. Mas depois já voltamos ativa com a Copa Internacional, Taça Brasil em Goiânia, e a partir daí o calendário já tá bem cheio de novo, graças a Deus. Com esse ano o calendário retomando o normal, né? Então é muito bacana. Muito legal, muito legal. Thales, é para achar? Vou para. Você acredita, Lu? A gente se encontra no próximo final de semana. Vou correr estrada em Ouro Branco e o mountain bike. Oh, aí Você vai sim, correr as hein? duas? Eu vou correr as duas. Aí sim, multisports. Tem um circuitinho lá de estrada no final de semana e a maratona, né? Realmente no domingo. E vamos, quem sabe? Vamos para achar, Danilão? Eu vou para achar eu vou. Então, vou fazer a questão de ir para achar. Quentinho eu tô lá, bora. Aí, ó, vamos aproveitar e fazer uma transmissão ao vivo aí, lá de Araxá. Vai ser bacana. Nem brinca, é nossa vontade, uma combinando. Bom, pessoal, vamos então encaminhar para o final. Obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Luísa, espaço aberto para você, para falar como que o pessoal pode te acompanhar, redes sociais. Bom, então as minhas redes sociais, meu Instagram é luuisa._.souza. Ali eu posto um pouquinho da minha rotina. Também tenho o meu Strava, né? Algumas pessoas gostam de acompanhar o Strava. O meu é Luísa Souza. E agora eu estou ativa lá, postando os meus treinos. E espero que seja uma forma de motivar a galera aí a treinar e se superar aí nos segmentos. Legal demais. Vou seguir você no Strava já. Vai, Thalinha. Dá para ver o FTP lá? Não, esse eu não deixo. Brincadeira. É que eu ainda não tô treinando com potência, senão eu deixava. Já vale o convite, né? Tem um episódio de potência crítica aqui bem legal. Pessoal, é isso. Nos vemos daqui a 15 dias. A gente conta com vocês. Eu esqueci o que eu ia falar, mas a gente conta com vocês para deixar o like no YouTube, compartilhar o episódio com os amiguinhos. Se você escuta pelo Spotify e ainda não segue o nosso canal, isso é um baita de um desrespeito. Brincadeira, mas sigam o nosso canal. E a Ana quer falar alguma coisa antes de acabar o episódio. É isso, galera. A gente precisa de vocês. O like de vocês é o que faz a gente estar aqui até hoje, firmes e fortes. Então, contamos com a ajuda aí. Valeu e vem de roda. Podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.